Graça e paz, tudo bem? Nós nos alegramos muito em poder estar fazendo esses vídeos para a galera aí do Geração Mais, para a igreja e assim para todos aqueles que estiverem ouvindo a nossa voz, nos vendo, nos acompanhando e dando continuidade a esses estudos. Eu quero compartilhar com você uma passagem muito importante da Bíblia para a gente refletir um pouco sobre a atual situação que nós temos vivido, não somente na nossa nação, mas também ao redor de todo o mundo, por conta de uma pandemia, de algo que tem assustado, tem trago incertezas, dúvidas, medo, até mesmo angústia a tantas pessoas. Espero que essa palavra vá de encontro aos nossos corações. O texto está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Porém, nós vamos ler, na verdade, alguns versículos e meditar um pouco sobre essa passagem. Quero que você me acompanhe, se possível. Capítulo de número 1, versículo de número 10. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vamos agora para o capítulo de número 2, versículos 1 e 2. Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Quero compartilhar com você, baseado nessa passagem, o seguinte tema: no dia da angústia. E essa passagem nos conta sobre uma mulher magnífica, uma mulher espetacular, chamada Ana, mulher cheia de fé e que não deixou se abater ou se abalar pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelas angústias ou dores. E se você conhece essa passagem, você sabe que Ana era mulher de Eucana, juntamente com outra mulher, eram duas mulheres, a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os podia ter. Ana era estéril. E por conta disso, a sua rival a irritava sempre. Sempre que ela ia oferecer sacrifício ao Senhor, a sua rival jogava na sua cara que ela não podia ter filho. Irritava ela, zombava dela. Porém, a Bíblia nos conta também que Eucana, seu esposo, quando ia oferecer sacrifício ao Senhor, ela dava porção dobrada por Ana, porque ele a amava profundamente. Porém, Ana estava sofrendo bastante, estava enfrentando angústia. Todo mundo sabe o quão ruim é ser perseguido, o quão ruim é passar por tribulações, aperto de alma, aperto no peito. Mas Ana, ao invés de murmurar, ao invés de fazer retaliação, ela resolveu tomar atitudes que demonstravam que realmente Ana era uma mulher que temia ao Senhor. E assim eu falo a todos os jovens que irão ouvir, todos os homens, mulheres, as pessoas em geral, que essa mulher é um exemplo para todos nós. E nós iremos refletir sobre algumas coisas, alguns fatos, a ação que aquela mulher teve, enfrentando o que ela estava enfrentando. É claro, talvez nós não estejamos enfrentando coisa semelhante. Talvez você, mãe, não é estéril, talvez você, pai, também não possa ter filho, mas no contexto atual, nos nossos dias, nós também temos enfrentado incertezas, dúvidas, por conta de um vírus que tem feito com que as pessoas até mesmo se desesperem. Algo silencioso, letal, que tem ceifado muitas vidas. Muitas pessoas já se foram por causa desse vírus. E o pior, ele alcançou nível global, está em todo mundo. E nós também temos passado momentos difíceis, também temos sofrido angústia. E eu quero mostrar a você algumas verdades, o que Ana fez ao passar por isso. E o que é que nós devemos fazer
no dia da angústia. Somente a ponto de observação, quero lembrar você que naquela época, uma mulher que não pudesse ter filho, que fosse estéril, ela era tida como maldita. A mulher que não desse frutos, filhos, era tida como maldita, amaldiçoada. Mas Ana não entendia dessa forma. E ela expressou diante de Deus tudo aquilo que passava com ela. E eu quero falar para você o seguinte, que no dia da angústia, a primeira coisa que deve ser feita, nesses dias, o que deve ser feito por nós, já que apesar da dificuldade, apesar do problema, nós temos tido tempo para orar ao Senhor. Então, no dia da angústia, nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Foi isso que Ana fez. E o texto nos relata várias expressões que demonstram que Ana realmente estava passando por um aperto muito grande. Observe, no versículo 10 ela usa a expressão amargura de alma. No 11 ela fala de aflição. E prossegue, atribulado de espírito, derramo a minha alma perante o Senhor, excesso da minha ansiedade e da minha aflição. Quando enfrentamos momentos assim, o nosso primeiro passo, a nossa primeira atitude de demonstração de fé deve ser a oração, o se derramar diante do Senhor, o buscar o Senhor pelo auxílio, pelo milagre, pela libertação. Observe que, se você conhece essa passagem, você vai ver que Ana, ela já orava tanto ao Senhor, ela se derramava tanto ao Senhor, ela chorava, ela gemia, a ponto de dos seus lábios não sair palavra alguma, mas apenas ele ficar tocando no outro, sem sair palavras. Tamanho desespero, tamanha a aflição de alma daquela mulher, a ponto de o sacerdote achar que ela estava embriagada. Mas ela explica que não era isso, mas sim a sua alma que estava abatida, e ela se derramava diante do Senhor. Assim, eu peço a você, a mim também, que possamos fazer nesses dias da mesma forma. Talvez a nossa angústia não é por causa de um adversário que nos tem atacado, mas o medo, as dúvidas, a incerteza que às vezes toma conta do nosso peito. Às vezes nós nos deixamos levar por circunstâncias, por situações que nos roubam a paz. Mas a oração, o buscar a Deus, o clamar por Deus nos devolve essa paz, que a Bíblia nos diz que excede todo entendimento. A nossa ansiedade, o nosso medo deve ser colocado diante de Deus, sabendo que Deus, Ele nos trará a verdadeira paz, a paz que o mundo não pode entender, a paz que nem mesmo nós mesmos conseguimos entender por completo, porque essa paz, ela vem de um Deus que não se limita a nenhum de nós, um Deus ilimitado, infinito, de grande poder. Nós devemos colocar a nossa vida diante do Altíssimo. Talvez você esteja angustiado por causa da sua família. Talvez você que é jovem esteja angustiado com medo de perder um avô, uma avó, com medo de perder um pai, algum familiar. Mas você ainda não colocou diante de Deus em oração. Eu peço que você faça assim como a atitude de Ana. Busque a Deus em oração. Vá para o seu quarto, no lugar secreto, silencioso. Busque a face de Deus. E tenha certeza de que o Senhor, Ele está com você, Ele está conosco, Ele responde às nossas orações, Ele opera o milagre. Somente Ele é capaz. Não somos nós, mas o Senhor. Isso se permanecermos fiéis a Ele, permanecermos fiéis à Sua palavra. E eu quero continuar dizendo o seguinte: o Senhor Jesus, Ele nos disse no livro de João, no capítulo de número 16, versículo 33, na parte B: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é nisso que nós acreditamos, é nisso que nós confiamos. Creia, ore a Deus, busque a Deus. Ele trará a paz necessária. Não deixe que a ansiedade tome conta do seu peito. Não deixe que a ociosidade tome conta da sua vida. Faça algo, haja, tome uma atitude. Em segundo lugar, no dia da angústia, no versículo de número 11, Ana fez um voto ao Senhor. É interessante falar disso, porque muitas pessoas, quando estão passando por um momento difícil na vida, elas fazem votos ao Senhor. Elas dizem: ó Deus, se você fizer isso por mim, eu nunca mais bebo, eu nunca mais fumo. Ó Deus, quando passar essa pandemia, esse período difícil, eu vou ser uma outra pessoa. Eu vou ajudar meus pais, você que é jovem.
eu vou me dedicar nos estudos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas e quando tudo passar? E o Senhor atender a sua oração? Será que realmente você vai cumprir aquilo que você prometeu? Ana cumpriu. Ana fez o voto que se Deus desse aquele filho para ela o entregaria ao serviço do Senhor. E ele passaria a morar no templo durante toda a sua vida. E assim ela fez. O Senhor a honrou. O Senhor honrou a fidelidade dela. Cumpriu a sua palavra. Espero que você, de modo semelhante, claro que não precisa ser igual, significa dizer que você é estéril, mas se nesse momento você tiver feito algum voto ao Senhor, cumpra. Há alguns dias uma pessoa me procurou e disse que queria tomar uma decisão lá de Cristo, se algo acontecesse na vida dela. As pessoas às vezes fazem votos, porém muitas vezes não cumprem. Conheço pessoas que me disseram que se voltariam para Deus, que entregariam sua vida para Cristo, se a sua esposa voltasse, por exemplo, teria uma vida diferente, faria algo novo, amaria mais a sua esposa, cuidaria mais dos seus filhos. Outra pessoa disse que se ela fosse curada da doença, ela também entregaria a vida para Cristo, porém o resultado foi diferente. E essas pessoas continuam na mesma. O momento de angústia, muitas vezes, é o momento que a gente procura se aproximar mais de Deus. Se você fez um voto, se você tem a intenção de fazer um voto, cumpra. Olha só o que o salmista diz no Salmo de número 116, versículo 18. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo. Salomão também declara no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. E ainda, no livro de Naum, ele diz o seguinte: cumpre os teus votos. Se você tem pensado em fazer um voto a Deus, é importante que você cumpra. Deus leva isso muito a sério. Cumpra aquilo que você diz. E em terceiro e último lugar, no dia da angústia, agradeça ao Senhor. Não esqueça de agradecer. Além de você buscar o Senhor em oração, além de cumprir os votos, se porventura você fizer, não se esqueça nunca de agradecer, de engrandecer o nome do Senhor. Ao final de tudo isso nós estamos enfrentando, será que vai haver um coração grato no coração do pai de família, da mãe de família, do jovem, do Geração Mais, aquele beneficiário que vai ao projeto? Será que ele vai desenvolver uma gratidão maior, por exemplo, pelo projeto, pelo que o projeto tem feito em sua vida, pelas orientações, pelas instruções, até mesmo por aquilo que é material, pelo alimento, pelos presentes? Que você desenvolva um coração grato. Seja agradecido. Foi isso que Paulo diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É um dever nosso ser agradecido, principalmente quando pedimos algo, quando clamamos por algo. E Deus reparou a aflição de Ana, o clamor que ela fez, as suas lágrimas, e respondeu à sua oração. Assim também Deus responde às nossas orações, às nossas súplicas. Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado, um coração temente a Ele, um coração que busca Ele de verdade, com inteireza, com singeleza de coração. Aquela mulher que outrora não podia ter filhos, agora teve um, chamado Samuel. E foi um dos homens mais honrados, mais importantes de toda a história de Israel. Ana teve fé, foi fiel, e Deus também demonstrou fidelidade para com a vida daquela mulher. Mas o que ela fez depois de tudo isso? Ela entoou um cântico de gratidão no capítulo de número 2. Ela agradeceu a Deus. Muitas vezes a gente recebe a resposta, o milagre de Deus, e depois esquece simplesmente de agradecer. O que era para ser simples se torna algo que cai no esquecimento, na negligência das pessoas. Ana não esqueceu. Ela recebeu o favor de Deus, mas ela agradeceu, entoou cânticos.
a importância de cantar ao Senhor, buscar ao Senhor, de engrandecer o seu nome, ouvir cânticos espirituais que nos enchem de paz, que nos elevam à adoração a Deus também. Saiba que Deus é grande, que Deus é bondoso, que Deus é poderoso. Se você está passando por algum tipo de aflição, está enfrentando um momento de angústia, você talvez esteja com medo de tudo o que tem acontecido, não se desespere, mas procure ao Senhor. Cumpra aquilo que você diz ao Senhor. Agradeça ao Senhor ao final de tudo. A chave é confiar, acreditar e nunca esmorecer. Sabe o que foi que aconteceu ao final de tudo isso? Quando Ana buscou ao Senhor, cumpriu o seu voto, agradeceu ao Senhor, engrandeceu o seu nome, a Bíblia vai nos dizer, e eu quero fazer a leitura desse texto, que o final foi um final feliz. Olha só, capítulo de número 2, versículo de número 21, diz assim: Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O Senhor, assim como operou no passado, Ele ainda opera no presente. Ele opera o milagre e nos traz a verdadeira paz aos nossos corações, às nossas almas tão sofridas. Eu quero também trazer algumas recomendações sobre os dias que temos passado, em relação a essa pandemia. Pedir aos jovens do Geração Mais, aos pais, a todos que tomem os devidos cuidados. É claro, nós temos fé sim, mas não é uma fé tola. Nós temos que dar ouvidos às autoridades, ter cuidado. Se é recomendado que use máscara, que usemos máscaras. Eu não estou usando nesse momento, mas você pode também lavar suas mãos com álcool em gel. Não sair de casa, sempre estar dando ouvidos àqueles que conhecem, àqueles que sabem mais, os especialistas. Mas é claro, além de tudo isso, não esquecer de que tem um Deus que olha por nós. Um Deus que está e estará sempre conosco. Deus em Cristo nos abençoe.